Olá, pessoal! Que bom poder hoje estar aqui para vocês para falar de um assunto já tão falado, já tão bem batido, mas que nós vamos mais uma vez falar, que é sobre a energia dos alimentos. E eu gostaria de iniciar a nossa aula falando esta célebre frase que diz: nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Essa frase é de Lavoisier e eu trouxe ela para vocês exatamente para a gente remeter à energia que nós consumimos e a forma como ela é transformada no nosso organismo. E para a gente já introduzindo o nosso assunto, então eu queria trazer para vocês exatamente esse conceito de energia. O que é energia? O que é a energia? Energia é a capacidade de um corpo, substância ou sistema físico de realizar trabalho. Então, se nós realizamos trabalho, é porque nós estamos tendo energia. E o nosso corpo humano, como toda e qualquer máquina, ela precisa também de energia. Então, o crescimento do corpo, o desenvolvimento e o funcionamento depende de energia. E, professora, como é que a gente faz para medir energia? Tem como medir energia? Sim, com certeza. A energia ela é medida na forma de caloria, certo? Então, caloria é a unidade de energia. Então, conforme vocês estão vendo aí no slide, vocês podem perceber que quando a gente fala em 1 quilocaloria, nós estamos falando em 1.000 calorias ou em 4,184 quilojoules, que também é uma forma de medir energia, ok? Então, para que o nosso corpo precisa de energia? Então, o nosso corpo precisa de energia para a gente correr, falar, brincar, cozinhar, dormir. Então, todas as atividades que nós realizamos, ela necessita de energia. Então, eu trouxe alguns exemplos, como vocês estão vendo aí. Então, uma pessoa que caminhando, né? Ela gasta 240 quilocalorias, tá aí o bonequinho, para vocês verem. Então, ele gasta 240 calorias para cada hora. Olha aí, meninas, vocês que gostam de falar no telefone. A cada hora no telefone, vocês estão consumindo 85 quilocalorias. Olha aí, dormindo. Eita, olha aí os alunos dorminhocos aí, ó. 60 quilocalorias para cada hora. Dormindo, hein? E estudando, para os garotos estudiosos. 120 quilocalorias para cada hora. Ô, coisa boa, professora aqui, ó, tá perdendo caloria, ó, estudando, hein? E dançar no nosso fim de semana. Então, 3,5 quilocalorias para cada minuto. Andar de bicicleta, 6 quilocalorias por minuto. E aí a professora, eu vou disponibilizar na aula uma tabelinha que diz, essa tabelinha é padronizada, que diz a quantidade de quilocalorias que são consumidos por hora e por minuto, considerando uma pessoa de 70 quilos, tá? Então, esses valores que eu estou disponibilizando para vocês é considerando uma pessoa de 70 quilos. Então, essa pessoa de 70 quilos gasta exatamente essas energias aí, em média, para essas atividades que eu estou apresentando para vocês. Então, o nosso corpo precisa de energia, ok? Para realizar todas as atividades. E aí, ó, aí eu estou mostrando a vocês, nesses slides, pegando um exemplo de homens e de mulheres, certo? Essa tabelinha que vocês estão vendo aí do lado esquerdo, ela se refere à energia necessária para os homens e do lado direito, a energia para as mulheres. Essa tabela, vale ressaltar que essas duas tabelas, elas são de valores médios, certo? Então, é uma média. É lógico que uma pessoa, um atleta, uma pessoa que pratica bastante atividade física, ela vai precisar consumir um pouco mais de energia. Assim como pessoas que são muito sedentárias, passam o dia lá sentadinha, só, né? Então, essas pessoas também precisam de menos energia, lógico, né?
Então, mas aí essa tabela aqui eu tô trazendo para vocês é considerando uma média, ok? Que foi divulgada na revista Isto É em 2002. Mas, no entanto, embora seja 2002, né? Já tá um pouquinho velho, né? Mas os dados ainda são atuais, ok? Então aí, ó, vamos olhar o homem. Requerimento de energia para homens. Ó, considerando o bebezinho aí, um homenzinho de 0 a 3 meses, ele precisa de quanto? 545 quilocalorias por dia, ok? Vou adiantar mais um pouquinho. Então aí, ó, um menino aí de 10 anos, ele precisa em média de 1.970 quilocalorias por dia. Já as mulheres, olha que interessante, as mulheres da mesma idade, de 7 a 10 anos, elas precisam de menos calorias. Enquanto os homens precisam de 1.970, as mulheres precisam de 1.740 quilocalorias por dia. As meninas aí entre 7 e 10 anos. Vamos chegar numa fase um pouco mais adulta aí, ó. Na média de 19 a 59 anos para os homens, eles precisam em média de 2.550 quilocalorias. Já as mulheres precisam em média de 1.900 quilocalorias por dia. Olha que interessante, os homens precisam de um pouco mais de energia do que as mulheres, independente das fases da vida, ok? Isso porque os homens, eles têm um metabolismo um pouco mais acelerado do que o das mulheres. Mas isso é um conteúdo para próximas aulas, ok? Mas o que eu queria trazer para você era essas tabelas, onde mostra a quantidade de energia relacionada com a idade. Então, muda, professora, conforme a idade? Com certeza. Para o caso das mulheres, em caso de gravidez e em caso de lactação, ela tem uma média aí de 400 quilocalorias que ela precisa que seja adicionada à sua alimentação, ok? Então, qual é a nossa forma de obter energia? Então, existem 3 fontes principais que nos fornecem energia, que são carboidratos, proteínas e lipídios. E que vem de onde? Dos alimentos. Que maravilha, que coisa boa é comer, não é, galera? Mas o que nós precisamos é de um equilíbrio. Não dá para ser gordinho, nem dá para ser muito magrelinho, né? Não dá de jeito nenhum. A gente tem que ter um equilíbrio de energia. Então, por isso aquela tabelinha anterior explicando as energias necessárias. E agora eu estou trazendo para vocês as nossas 3 principais fontes de energia. Vou repetir: os carboidratos, as proteínas e os lipídios. Ah, professora, e onde eu encontro os carboidratos? Essa figurinha do lado esquerdo traz fontes de carboidratos saudabilíssimos, que são através de legumes, frutas, milho, o pãozinho integral, a maioria não, as frutas, né? Banana, maçã, enfim, as várias frutas e legumes. Mas existe também aqueles carboidratos que não nos ajudam muito, que são doces, mas existem aqueles carboidratos que não nos ajudam muito. Por exemplo, doces, chocolates, biscoitinhos recheados, que são uma delícia, mas que em excesso não vai fazer nenhum bem à nossa saúde, certo? Daqui a pouco eu vou melhorar um pouco sobre os carboidratos. E as nossas fontes de proteínas, onde estão? O frango, o ovo, a carne, o queijo, o peixe, né? Esses são alguns exemplos que eu trouxe para vocês. E de lipídios, olha uma fotozinha aí com os óleos, com a gordura boa, com óleos saudáveis. Então, quais são? O coco, que tem uma gordura saudável, né? O abacate, a amêndoa, a castanha, né? Tem um chocolatezinho aí, né, pessoal? Mas, ó, esse chocolate aí, ó, 100% cacau, viu? Com baixas calorias, né? E com pouca gordura, vale ressaltar, hein? Então aí são as nossas principais 3 fontes de energia. Então, vamos falar um pouquinho mais sobre cada um deles.
Iniciando pelos carboidratos, então, os carboidratos devem estar presentes na nossa dieta. Em média de 50% a 60% da nossa dieta deve haver carboidrato. Ah, esse nome tá muito diferente para mim, carboidrato, sim. Mas você já ouviu falar em glicose? Você já ouviu falar em sacarose, frutose, maltose? Olha aí os nomes aparecendo, né? Então, esses carboidratos, né, que são os mais comuns, né, que estão nas frutas, nos pães, no macarrão, no arrozinho, conforme eu já falei. Então, eles precisam estar em média de 50% a 60% da nossa dieta, ok? Por quê? Porque ele é um ajudante fantástico, certo? Para o funcionamento do nosso cérebro. Os carboidratos oferecem energia, ok? E grande parte dessa energia vem dos carboidratos, ela é exatamente para o nosso funcionamento cerebral, né? Então, será que vale? Olha a perguntinha. Será que vale os garotos e as garotas que estão estudando aí pro Enem, pro vestibular? Será que vale comer um pouquinho mais de carboidrato, hein? Para esse cérebro funcionar um pouco melhor? Então, vamos pensar nas possibilidades, hein? E aí, a gente tem aí também, para que serve também os carboidratos? Ó, consumir carboidrato demais, vou fazer uma carreirinha, vou para academia, para melhorar a recuperação muscular após a atividade. Então, esses carboidratos que estão no nosso corpo, eles também vão ajudar na recuperação muscular. Eles proporcionam rigidez, consistência, elasticidade, né, às nossas células. Também é uma energia bastante importante para manter a nossa temperatura estável. E olha que interessante, a cada 1 grama de carboidrato, você está consumindo, você está fornecendo ao seu corpo 4 quilocalorias de energia, ok? Então, para cada 1 grama, tu está fornecendo 4 quilocalorias. Pessoal, aí aquela perguntinha lá sobre os carboidratos extras. Olha, quando a gente está comendo arrozinho, o pãozinho nosso de cada dia, né? Aquele biscoitinho integral lá no meio do nosso lanche. A gente não já está consumindo carboidrato? Então, a gente já está consumindo carboidrato suficiente para a manutenção das nossas atividades cerebrais e do nosso corpo. Então, a gente não precisa estar buscando carboidratos adicionais. A gente não precisa estar buscando em doces, em chocolates, né? Nessas guloseimas, vamos dizer assim, ok? Só essa ressalvazinha. Então, a forma como você vai consumir esse carboidrato é que vai fazer toda a diferença para uma pessoa, por exemplo, que está tentando perder peso. Porque se ela errar a dose, ela vai consumir energia demais. Consumindo energia demais, ela vai ter um armazenamento de energia na forma do glicogênio, né? Que nós vimos isso em outras aulas. E aí, o que acontece? Ela vai começar a acumular as gordurinhas, que as meninas principalmente não gostam, né? E nem é saudável, ok? Outra fonte de energia bastante importante é as proteínas, conforme a gente já falou. A proteína precisa estar presente na nossa dieta em torno de 15 a 20%. E qual é a função da minha proteína? É a construção e manutenção dos tecidos, formação de enzimas, hormônios, anticorpos. Funciona ainda como catalisadores de reações, que a gente viu lá na química, né? Os catalisadores que aceleram as reações. Então, as proteínas funcionam também como catalisadores. Agora, olha a quantidade de energia que ela fornece. 1 grama, ela fornece 4 quilocalorias. Interessante. Vocês observaram que 1 grama de proteína e 1 grama de carboidrato oferecem a mesma energia? Legal, né? Agora, olha, para vocês entenderem que numa dieta não é só a gente se basear na energia, é se basear também no que nós estamos consumindo. Porque o nosso corpo precisa dos carboidratos e das proteínas para exercer essas funções que nós já estamos falando, né? Assim como também os lipídios.
Os lipídios precisam estar presentes na nossa dieta em torno de 20 a 30%. E ele é fundamental para ajudar na absorção das vitaminas A, D, E, K, né? Então, nas vitaminas. E olha que interessante, gente. 1 grama de lipídio fornece 9 quilocalorias. E aí merece aquele... Oh! Olha quanta energia 1 grama de lipídio. O dobro de energia que os carboidratos, aliás, mais que o dobro, né? De energia que os carboidratos e as proteínas oferecem. Por isso, ó a quantidade de lipídio pequenininha, hein? Não vale estar comendo aquele churrasco cheio de gordura, porque você já vai estar consumindo demais, né? Então, embora valer de vez em quando uma escapadinha, né, pessoal? Então, essas 3 fontes são as nossas fontes principais de fornecimento de energia. E que não só fornecem energia, mas essa energia tem funções específicas no nosso organismo. Aí, eu trouxe essa tabelinha para vocês não é uma tabela, desculpe, essa pirâmide para vocês, trazendo aí para vocês, ó, a ordem de consumo, né, desses alimentos que contém carboidrato, proteína e lipídio. Olha aí na base da pirâmide uma coisa importantíssima. Pratique exercícios físicos regularmente. Gente, se sua mãe não está dizendo isso todos os dias, ouça agora da sua professora. Pratique exercícios físicos regularmente. Isso é o que ajuda você a manter funções no seu organismo, não só manter, como às vezes melhorar essas funções do seu organismo, como por exemplo, resistência física, né? Uma pessoa que pratica exercícios físicos, a gente sabe que durante a velhice dela, ela já vai ter muitas funções, muitos músculos vão estar ali conservados e ela vai provavelmente, né, ela tende a ter uma vida mais saudável, né? Independente da idade, mas a longo prazo também tem grandes efeitos. Ao praticar exercícios, você evita outras doenças como diabetes, colesterol alto, hipertensão, entre outras doenças que são devido à má alimentação. E aí, depois dessa recomendação aí, ó, pratique exercícios físicos regularmente, a gente vem com o quê? Com os carboidratos, certo? Então, você tem aí na base da pirâmide, o que é que a gente mais tem que consumir? Carboidratos. Agora, carboidrato mau ou carboidrato bom? Oh, professora, lá vem a senhora com esse negócio de bom e de mal. É sim. Aí, o que é que vocês estão apresentando aí na tabela? Um pãozinho integral, tá apresentando aí alguns arroz, pães, massas, principalmente integrais, ok? E aí tem aí na base também, ó, óleos vegetais saudáveis, o azeite, o óleo de canola, ok? Um pouco mais acima está as frutas, representantes da frutose, que também é carboidrato, ok? E que junto vem, lógico, as vitaminas, as fibras, enfim. Mas que também se encaixa dentro do local de carboidratos. E aí, verduras, legumes. Olha o consumo aí de verduras e legumes. Esses adolescentes que não gostam de consumir verduras e legumes, como dão trabalho. Olha aí, consuma 3 a 5 vezes ao dia. Temos também os representantes das proteínas, que precisa ser consumido 1 a 2 vezes ao dia. Quais são as proteínas aí representadas mais uma vez, ó, do seu lado esquerdo? A gente tem o franguinho, o ovinho, né? A carne, o peixe, né? Essa fonte de proteínas, né?
E aí depois a gente tem um pouco mais acima leite e derivado. E por último, o último lugar, o que menos você deve consumir. Deixar bem frisado isso. Açúcares, doces, sal, refrigerantes, manteiga, carnes vermelhas gordas. Então, tudo isso, essas podem estar presentes na nossa dieta? Pode. Agora, olha a indicação: consumo esporádico. E do outro lado ali, ó, açúcares tem assim: consuma esporadicamente. Ou seja, é raramente, pessoal, não é todo dia. Vamos acabar com aqueles lanches de salgado todos os dias. Vamos acabar com o refrigerante todos os dias. Isso não lhe fará bem, eu garanto. E eu trouxe aqui para vocês o exemplo de uma dieta, ok? Vamos fazer uma ressalva. Quando eu falo em dieta, eu estou falando da alimentação que essa pessoa faz. Porque geralmente a gente faz assim: a dieta é quando eu estou reduzindo a minha alimentação, é quando eu estou consumindo menos calorias, é quando eu estou com uma alimentação saudável. Não, dieta, quando a gente fala em dieta, a gente está falando de qualquer alimentação, ok? Então, a alimentação desse jovem aí de 17 anos, do meu amigo João, hein? Tá aí, a dieta de João. O café da manhã, o menino come 2 pães. Olha aí a quantidade de calorias nos 2 pães, 265 quilocalorias. Eu estou considerando que cada pãozinho tem 50 gramas, então os dois 100 gramas, daí 265 calorias. Toma um café com açúcar, 66 quilocalorias. João foi para a escola. Quando foi na hora do lanche, ele consumiu uma maçã. Consumiu o quê? 85 quilocalorias. Olha aí uma energia boa aí entrando, hein? Depois foi para casa almoçar. Comeu o quê? Feijão, arroz e alcatra. E aí tá as energias, né? O feijão em média aí 2 colheres de feijão, que dá em média meia concha de feijão, 76 quilocalorias. O arroz, 260 quilocalorias. A carne, tá rico, hein, João? Carne de alcatra, 301 quilocalorias ele consumiu. À tarde, na hora do lanche, 353 quilocalorias através dos biscoitos que ele comeu, junto com o seu suquinho de laranja, 90 quilocalorias. E na janta comeu cuscuz com ovo tradicionalíssimo aqui no Nordeste, que equivale a 400 quilocalorias. Então, eu trouxe essa dieta de João porque geralmente é uma dieta comum de nordestinos, né? Geralmente ele consome muito pão, né? Muito arroz, né? É consumista muito de cuscuz e geralmente, mas que este é apenas um exemplo, ok? Então, o que é que a gente vai pensar agora nessa dieta? Observe aí. Nessa dieta, a quantidade de calorias que João consumiu foi de 1.896 quilocalorias. E aí eu pergunto a vocês, a quantidade de caloria consumida pelo jovem é adequada? Se você for lá naquela tabela, 5 quilocalorias, considerando que ele vai ter uma vida tranquila, né? Nem muito com muita atividade física, nem sedentária demais. Então, ele, em média, 2.755 quilocalorias. Então, João, que eu tô chamando de João, tá? É apenas uma situação hipotética. João está consumindo menos calorias do que ele precisa para desenvolver bem as funções do seu organismo. E aí eu quero trazer para vocês também essa segunda perguntinha aí, ó. Avaliando o consumo de carboidratos, lipídios e proteínas e a nossa pirâmide alimentar, né? O nosso padrão de pirâmide alimentar. Os alimentos estão distribuídos de forma adequada? Pessoal, se a gente voltar um pouco aqui, ó, o nosso jovem, ele não está consumindo o suficiente frutas, legumes não tá aí presente, ó, nem pensar, não é? Tá consumindo
bastante carboidrato, né? Ao mesmo tempo que está perdendo, por exemplo, em proteínas, certo? Então, essa dieta de João, com certeza não está equilibrada, ok? Então, mas o que é que eu quero propor com essa nossa aula? Então, para essa nossa aula, eu estou propondo a vocês que em sala de aula a gente vai construir a nossa tabela alimentar. Nós vamos avaliar em grupo, nós vamos discutir em grupo o que o grupo geralmente costuma consumir no seu dia a dia. Vamos montar uma dieta para um dia de como vocês consomem, ok? Não é a nova ideia, não. Ainda é como vocês consomem. E aí nós vamos comparar com o ideal. Isso nós vamos fazer em sala de aula. Então, um conselho da professora: alimente-se bem e muito obrigada a todos vocês, né, por terem assistido essa aula, ok? Beijo grande. Valeu!